então dar início ao webinar sobre o Compacto de Prefeitos. Somos poucos nessa apresentação, então eu gostaria de deixar ao longo da apresentação o microfone aberto para que vocês possam me interromper a qualquer momento, fazer perguntas, dúvidas que vocês tenham sobre o compacto, sobre o processo, passo a passo dos critérios de conformidade. E assim a gente pode ter um webinar com mais interação e mais talhado às necessidades de vocês participando hoje. Queria só confirmar antes de começar que vocês me escutam bem e que vocês enxergam a minha tela. Escuto, Bruna. É o Igor. Bom dia. E tô vendo Bom a tela. dia. Bom dia, Igor. A Gabriela de Tu, então, está me falando que está sem microfone, mas participa pelo chat. Ok, estamos ótimo. Então, começamos. Eu vou passar um pouco pelo que é o Compacto de Prefeitos, um pouco do histórico da iniciativa, e me detenho mais no passo a passo para os critérios de conformidade, que eu imagino que é o que é de maior interesse para vocês. São duas cidades que estão aqui que já se comprometeram com o Compacto, Itu e Fortaleza. Então, agora os próximos passos são rumo à conformidade. Falar um pouco sobre relatoria e sobre as ferramentas que estão disponíveis. O Compacto de Prefeitos a gente considera uma iniciativa histórica porque é a primeira vez que a gente reuniu compromissos de cidades em uma grande coalizão global formada, em princípio, pelas 3 maiores redes globais de cidades, de governos locais, a C40, o ICLEI e a CGLU, em colaboração muito próxima com o Michael Bloomberg, no seu papel como enviado especial sobre cidades e clima para as Nações Unidas e a ONU Habitat. Então, a gente considera essa do momento de lançamento do Compacto de Prefeitos, que aconteceu durante a cúpula climática das Nações Unidas em setembro de 2014 em Nova York, que foi uma cúpula chamada pelo Ban Ki-moon para promover novos compromissos voluntários, para dar um novo ar para as negociações sobre mudanças climáticas que estavam acontecendo no âmbito da Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas. Então, nesse contexto, diversos atores apresentaram propostas voluntárias de ação para além do que estava sendo negociado na convenção. E os governos locais negociaram, então, apresentar em conjunto entre essas 3 grandes redes de cidades uma iniciativa que é o Compacto de Prefeitos, para mostrar o que os governos locais podem fazer, o potencial que existe no âmbito local. Então, como eu falei, o sistema de governança ele funciona de maneira compartilhada entre as 3 redes de cidades que participam da iniciativa, o ICLEI, a C40 e a CGLU. Vocês podem, como as prefeituras, por meio de qualquer uma dessas redes, aderir ao compacto e podem também participar e tirar suas dúvidas via uma dessas redes sobre os critérios de conformidade. As cidades são alocadas a uma delas para acompanhamento mais próximo durante o processo de cumprimento dos critérios, e no caso de Fortaleza, Itu e Campinas, que agora eu vejo que o César entrou também nesse webinar, a rede que tem responsabilidade por acompanhar vocês e por apoiar vocês nesse processo rumo à conformidade é o ICLEI. Então, dentro do nosso escritório, eu e a Amanda Barney, que trabalha comigo, estamos à disposição a qualquer momento para tirar qualquer dúvida ou para que vocês possam nos informar também quais são as dificuldades que vocês estão tendo para a gente procurar apoio externo. Então, o Compacto é isso, é a maior coalizão global de prefeitos que se comprometeram, por um lado, a reduzir suas emissões de gases de efeito estufa e, por outro, se adaptar e aumentar sua resiliência às mudanças climáticas. E é um compromisso que ele tem critérios muito concretos a serem cumpridos e esses critérios devem ser reportados a uma plataforma pública, ou o CDP ou o Carbon, a gente vai falar sobre isso adiante, para que a gente possa acompanhar e, de fato, checar que os critérios estão sendo cumpridos pelas cidades que se comprometeram.
A gente tem como objetivos dessa iniciativa a mensuração e a relatoria transparente e padronizada. Então, a padronização de critérios de relatoria é um ponto-chave nesse processo, de critérios de cumprimento dos temas de mitigação e adaptação às mudanças climáticas. Um primeiro ponto muito importante nesse sentido foi o lançamento do GPC, do Protocolo Global sobre Medição de Emissões de Gases de Efeito Estufa para as cidades, com uma padronização da maneira como as cidades medem suas emissões e reportam, em um marco comum de ação. Então, estabelecer esse marco comum de ação entre as principais redes que trabalham com esse tema foi um dos objetivos do compacto. Mas também possibilitar o reconhecimento dos compromissos das cidades. A gente tinha alguns compromissos paralelos que estavam sendo promovidos pelas diferentes redes, e com o compacto a gente consegue colocar isso numa coalizão e ter uma voz mais forte para mostrar e solicitar o reconhecimento desses compromissos pelos atores internacionais e potenciais financiadores. Demonstrar as contribuições positivas dos governos locais. Então, novamente, tendo critérios padronizados para a relatoria das cidades, a gente consegue colocar isso em relatórios públicos de maneira mais contundente, para mostrar para esses atores internacionais. E encorajar com isso governos nacionais a apoiar de maneira mais ativa as ações no contexto local, e que eles também elevem o seu nível de ambição, contando com o trabalho no âmbito local também. E aí a gente promove essa iniciativa para as cidades, também por alguns benefícios que isso traz para a cidade, para além do contexto global e do advocacy que nós fazemos em nome do conjunto dos governos locais. Cada uma das cidades que adere ao compacto, cada um dos prefeitos que se comprometem com esse processo, demonstram sua liderança no enfrentamento às mudanças climáticas, para os seus cidadãos, para a mídia, para potenciais financiadores, obtém o reconhecimento público e a credibilidade dos seus compromissos por meio do trabalho dentro de um padrão que está sendo proposto pelas organizações que trabalham com isso em nível global, e credibilidade por meio do reporte das suas iniciativas também nesse padrão. Essas cidades se unem a uma coalizão global, então elas fazem parte de um processo que é reconhecido e que busca ampliar o nível de ambição no âmbito do novo acordo global sobre mudanças climáticas, que a gente espera que saia de Paris no final desse ano. E, principalmente, eu acho que é de interesse da cidade se colocar nesse contexto do compacto de prefeitos, porque com a ação conjunta e demonstrando um número maior de cidades trabalhando dentro de um mesmo padrão, de um mesmo set de critérios, a gente consegue ter também como redes mais facilidade para buscar recursos para financiar apoio técnico e apoio financeiro para as cidades. Então, o que a gente espera é que com o primeiro grupo de cidades aderindo no ano de 2015, a gente possa, no ano que vem, buscar novos financiadores para essa iniciativa, que possam nos ajudar a apoiar as cidades do ponto de vista técnico, a realizar os seus inventários, a trabalhar nos seus planos de redução de emissão, a trabalhar nas suas análises de vulnerabilidade, nos seus planos de adaptação. Então, esse também é um dos nossos objetivos com o compacto, e uma das principais razões porque a gente acha que é interessante para as cidades aderirem a essa iniciativa. Entrando, então, nos critérios de conformidade do compacto de prefeitos, nós temos os critérios divididos no tema da mitigação, da redução de emissões de gases de efeito estufa e da adaptação às mudanças climáticas, aos efeitos que já são esperados das mudanças climáticas. O compacto propõe um processo que dura 3 anos a partir do momento em que a cidade adere, que a cidade afirma o seu compromisso, até ela cumprir todos os critérios que são propostos pela iniciativa. A ideia é que, ano a ano, a cidade cumpra critérios específicos e, com isso, passo a passo, consiga chegar ao full compliance, como a gente chama, à conformidade total aos critérios do compacto de prefeitos. Então, no momento em que a cidade
adere à iniciativa, o que a gente pede é o compromisso tanto com a redução de emissões de gases de efeito estufa, quanto com a adaptação às mudanças climáticas, e eu vou entrar em detalhes sobre cada um desses passos nos próximos slides. Um ano depois de se comprometer com a iniciativa, as cidades devem apresentar o seu primeiro inventário de emissões de gases de efeito estufa em conformidade com o GPC, com o protocolo que a gente considera o padrão que deve ser usado pelas cidades. Esse primeiro inventário não precisa ser completo, ele precisa conter apenas 2 setores, energia e transporte, para governos locais, e trabalhar, e só pede nesse momento que se considere um dos gases de efeito estufa, o CO2, no primeiro inventário. E também a gente pede do lado da adaptação no primeiro ano que as cidades reportem os seus riscos. Isso a gente vai entrar também no como fazer. No segundo ano, a cidade deve então ter um inventário mais avançado, mais robusto, que abarque, além dos setores do primeiro inventário, dados de atividades que se aprofunde no inventário de emissões, apresente uma meta de redução das emissões de gases de efeito estufa e, além de reportar os seus riscos, apresente a sua análise de vulnerabilidade às mudanças climáticas. E, finalmente, no terceiro ano, a cidade deve ter todos os passos anteriores e ter os seus planos de mitigação e adaptação lançados. A gente vai passar, então, por cada um desses passos, ano a ano, o que a cidade precisa fazer para estar em conformidade com o Compacto de Prefeitos, e a gente começa pelo compromisso, que todas as cidades que estão presentes nesse webinar já fizeram. O compromisso, ele se dá por meio de um anúncio público do compromisso do prefeito em reduzir emissões de gases de efeito estufa e se adaptar às mudanças climáticas, cumprindo os critérios do Compacto de Prefeitos. Para afirmar esse compromisso, as cidades precisam apresentar uma carta de compromisso firmada pelo prefeito a uma das redes de cidades, o ICLEI, a C40 ou a CGLU. No caso das cidades que aqui estão presentes, Campinas já apresentou essa carta, Itu e Fortaleza se comprometeram em eventos públicos, mas a gente pede que ainda assim essas cartas sejam apresentadas, ou elas podem reportar o seu interesse em se juntar ao compacto por meio de uma das plataformas de relatoria designadas para o compacto, que são a CDP e o Carbon. Há um modelo dessa carta de compromisso, vocês já devem ter recebido isso, a Amanda enviou para todas as cidades que ainda não tinham apresentado a carta, um modelo em português, para que vocês possam nos enviar com a assinatura, mas também essa carta está disponível online no site do Compacto de Prefeitos. No momento da adesão, a gente disponibiliza um kit de multimídia para a cidade divulgar o seu compromisso por meio das suas redes sociais e dos seus canais de comunicação. Isso, se vocês ainda não receberam, devem receber nos próximos dias, mas contém um press release de modelo. É claro que as cidades podem adaptar e usar da maneira como acharem mais interessante no seu contexto local. E também há a disponibilidade de uma empresa de comunicação contratada pela Fundação Bloomberg para apoiar com a divulgação global do Compacto de Prefeitos. Então, o Compacto tem as suas contas no Twitter, por exemplo, e por meio dessas contas interagem ressaltando aquilo que as cidades promovem. No momento em que a cidade se compromete com o Compacto de Prefeitos, ela recebe a primeira medalha, que é a medalha de compromisso, e o primeiro selo, que é o selo de compromisso com o Compacto de Prefeitos. Então, são duas medalhas que a cidade recebe ao longo desse processo, uma no início, quando ela se compromete, que é essa de participante no Compacto de Prefeitos, e ao final, quando ela cumpre todos os critérios, ela recebe uma segunda medalha, que é a medalha de cumprimento do compacto, de conformidade com o Compacto de Prefeitos. E os selos são dados a cada passo que a cidade cumpre. Então, a cada ano, se a cidade cumpre os critérios que estão sendo recomendados para aquele ano, ela recebe um selo.
Na entrada, esse selo é o selo de compromisso, que é esse que aparece aqui. Um ano depois de se comprometer com o compacto, se requer das cidades que elas desenvolvam e reportem publicamente o seu primeiro inventário de emissões de gases de efeito estufa, e que esse inventário seja feito dentro da metodologia do GPC. No primeiro inventário, como eu já tinha dito, a cidade não precisa reportar todos os setores, apenas o setor de energia estacionária e transporte, por uma questão de que a cidade está entrando nesse contexto de enfrentamento às mudanças climáticas, e a gente entende que o processo de elaboração de um inventário é um processo complexo e é um processo que exige também internamente à prefeitura essa cultura de coleta de dados e de reporte desses dados. Então, num primeiro momento, são exigidos apenas esses setores. E a gente, do lado da adaptação, pede que as cidades identifiquem nesse momento e reportem publicamente as ameaças climáticas, os riscos aos quais a cidade está exposta. Essa relatoria de risco é feita dentro de um padrão que está disponível nas plataformas de relatoria, no Carbon ou no CDP, em que a cidade reporta os riscos aos quais ela está exposta a partir da percepção dos gestores públicos. Então, por meio da relatoria, a cidade identifica e reporta esses riscos. Não é necessário nenhum documento adicional, além do que está disponível nas plataformas de relatoria. As cidades completam esse estágio apenas no momento em que elas reportam. Então, não basta ter um inventário, ter uma análise de riscos, mas isso precisa estar reportado publicamente para que o Comitê de Governança do Compacto de Prefeitos possa verificar essas informações e, então, conferir o cumprimento a esses critérios dentro do compacto. O GPC, como vocês conhecem, é um padrão global para a medição de emissões de gases de efeito estufa no contexto local, no contexto da comunidade, e é um padrão que tem autoria pelo ICLEI, a WRI e a C40, e tem um apoio técnico do Banco Mundial e da ONU Habitat como o padrão recomendado aos governos locais para medição das suas emissões de gases de efeito estufa. O GPC é uma ferramenta que foi testada durante um período de 1 ano, em cerca de 70 cidades do mundo todo. Então, a gente espera que seja o padrão realmente adotado pelas cidades cada vez mais no mundo todo, para que elas tenham uma base de comparação entre as cidades que usam esse protocolo. E, além disso, o ICLEI oferece uma outra ferramenta para elaboração de inventários compatível com o GPC, que é um software para medição de emissões e para elaboração de cenários, que é esse ClearPath. Esse software, por enquanto, ainda não está disponível em português, mas isso deve acontecer até o final desse ano. E o que ele faz é que as cidades entram os dados de consumo, os dados que elas costumam compilar no contexto municipal, e ele mantém os fatores de emissão para calcular as emissões a partir dos dados de entrada. Então, ele basicamente substitui o que seria feito numa planilha Excel por um consultor, a cidade consegue diretamente fazer por meio desse software. É uma ferramenta online, eu não vou entrar em detalhes, mas ela tem essa cara que está exposta no slide. Setor a setor, a cidade dá entrada nos dados, nas unidades de medição, e o software faz o cálculo das emissões. Esses dados ficam armazenados, então, ano a ano, a cidade consegue também refazer o seu inventário ou atualizar o seu inventário com os dados do ano seguinte. Nesse momento, então, quando as cidades elaboram o seu primeiro inventário, reportam esse inventário e reportam a sua análise de riscos, ela recebe o segundo selo, que é o selo de inventário, que é esse que aparece na tela. Esses selos, eles são expostos no perfil da cidade dentro do site do Compacto de Prefeitos, mas eles também podem ser usados pela cidade na sua divulgação. Então, no seu site, no site da Secretaria Responsável, no site da Prefeitura, esses selos podem ser usados.
No segundo ano, depois de se comprometer com o compacto, o que se solicita da cidade como critério para manter a conformidade com a iniciativa é que ela apresente uma meta de redução de emissões de gases de efeito estufa. Essa meta vai entrar nas métricas que elas podem ter, é o critério para o lado da mitigação, e no lado da adaptação, a cidade deve, nesse segundo ano, analisar e reportar publicamente as suas vulnerabilidades às mudanças climáticas, fazer a sua análise de vulnerabilidade. As métricas para a meta de redução de emissões podem ser em CO2 ou CO2 equivalente, para qualquer ano base que a cidade estabeleça e qualquer ano meta que a cidade estabeleça, ela deve ser expressa em porcentagem em relação a esse ano base rumo a esse ano meta, e ela deve ser reportada em uma das plataformas de relatoria e harmonizada com os números que serão apresentados no plano de ação posterior. Então, o plano de ação que vai se requerer no ano 3 deve traçar um caminho para alcançar a meta que foi reportada. Essa meta deve ter uma base técnica para sua definição. Nesse momento, tendo a análise de vulnerabilidade devidamente reportada e tendo uma meta pública e reportada na plataforma, a cidade recebe o terceiro selo, que é o selo Meta. Finalmente, no terceiro ano após se comprometer com o compacto de prefeitos, a cidade deve apresentar o seu plano de ação para mitigação, ou seja, para redução de emissões de gases de efeito estufa no âmbito da comunidade, no âmbito da cidade, e o seu plano de adaptação às mudanças climáticas. Esses planos também devem ser reportados a uma das plataformas de relatoria para que eles sejam reconhecidos. E eles devem atender, como já foi dito, devem ter uma lógica relacionada às emissões de gases de efeito estufa que foram medidas por meio do inventário, a meta é estabelecida, o plano deve traçar um caminho para atingir essa meta, e do lado da adaptação, o plano também deve estar baseado na análise, no levantamento de riscos aos quais a cidade está exposta e na análise de vulnerabilidade. Nesse momento, a cidade recebe o último selo, que é o selo de plano, e finalmente a medalha de cumpridora do compacto de prefeitos, de conformidade com todos os critérios do compacto. Esse processo, ele é estabelecido ao longo de 3 anos para cidades que estão começando agora, mas certamente as cidades que já têm cumprido diversos desses critérios podem solicitar com antecedência os selos e a medalha final de conformidade completa com o compacto de prefeitos. Isso já aconteceu esse ano. A primeira cidade a anunciar a sua conformidade completa com o compacto foi a Prefeitura do Rio de Janeiro, há cerca de um mês atrás, e em seguida 10 outras cidades anunciaram o cumprimento de todos os critérios do compacto. Como já foi dito, a verificação do cumprimento desses critérios é feita por meio das informações que são relatadas às plataformas de relatoria. A gente vai entrar um pouco agora nesse processo de relatoria, mas sem isso a gente não consegue avaliar e verificar que os critérios foram cumpridos. Na primeira rodada de cumprimento dos critérios, eles têm que ser cumpridos num nível mínimo. Então, isso é o que vai ser estabelecido a partir da verificação da relatoria, em que a gente vai poder trabalhar com vocês para estabelecer se o critério foi cumprido ou não, ao longo desse processo, na verificação do que foi relatado pela cidade, a gente vai poder identificar com os representantes municipais quais são as lacunas que existem para a ação em cada uma desses critérios. E com isso, a gente pode, de maneira mais direcionada, buscar apoio para aportar às cidades. A relatoria, então, pode ser feita, são 2 plataformas designadas para relatoria ao compacto de prefeitos, o CDP e o Registro Climático Carbon, que é a plataforma gerida pelo ICLEI, e essa relatoria pode ser feita em 2015 até o dia 20 de novembro, se a cidade desejar ser incluída no relatório que será agregado para levarmos a COP21.
Nós temos uma iniciativa paralela, que é o Desafio das Cidades na Hora do Planeta, para a qual eu imagino que todos vocês tenham recebido o convite. E para essa iniciativa, o prazo é o dia 13 de novembro. A iniciativa também usa a plataforma Carbon como plataforma designada de relatoria. Então, ao reportar para o Carbon, a cidade consegue trabalhar nessas duas frentes, né? Participar das duas iniciativas, tanto a verificação dos seus critérios junto ao Compacto de Prefeitos, quanto o Desafio das Cidades na Hora do Planeta. E a plataforma designada para ceder dados para a UNASCA, que é a plataforma oficial das Nações Unidas dentro da Conferência sobre Mudanças Climáticas, a plataforma designada para dar visibilidade às ações de atores que não são partes da convenção, então de atores como governos locais, por exemplo. Essa plataforma da visibilidade, ela seleciona algumas ações a partir do Carbon para dar visibilidade global, como aconteceu na conferência em Bonn há alguns meses atrás, que espalhados pela cidade a gente podia encontrar uma série de posters com as informações que haviam sido relatadas pelas cidades para dar visibilidade dessas ações aos negociadores e dessa forma incentivar que eles considerem também essas ações no novo acordo que está sendo negociado. Mas para o Compacto de Prefeitos, a relatoria pode ser feita para uma dessas duas plataformas, sem prejuízo, e ao final do período de relatoria, os dados vão ser agregados na plataforma do Carbon para que a gente possa preparar esse relatório que será levado para a COP21. Então, as informações básicas que são reportadas pelas cidades no CDP para o Compacto de Prefeitos, quando a cidade faz o check na caixinha de que ela participa do Compacto de Prefeitos, vão ser transferidas. Esse processo está acontecendo agora, de transferência para o Registro Climático de Cidades, mas são apenas as informações relacionadas aos critérios do Compacto de Prefeitos. Um pouco para passar pelo processo de relatoria, eu trago alguns slides com a cara do Registro Climático Carbon para passar sobre o que é solicitado das cidades nesse processo de relatoria. Eu acho que das cidades que estão aqui presentes, todas elas já têm o seu perfil e já relataram pelo menos uma vez na plataforma. Esse relatório pode ser feito online, que é a cara da plataforma que eu estou mostrando nesse slide, ou ele pode ser feito por meio de uma planilha Excel, que é a versão que está traduzida hoje para o português, para as cidades que desejarem usar a versão traduzida. Mas os campos são os mesmos, eles não mudam na versão online ou na versão offline, e os dados que são reportados por meio da planilha de Excel são subidos em seguida para a plataforma online, disponibilizados na plataforma do Carbon. Então, quando a cidade entra, ela precisa fazer o seu registro com os dados básicos da cidade, da pessoa que está designada como ponto focal para a relatoria dos dados ao Carbon. Essa pessoa vai receber um login e uma senha, por meio do qual ela vai poder acessar depois, voltar ao seu relatório e completar esse relatório. Então, ano a ano, a cidade não precisa refazer o seu relatório, ela apenas completa com base nos dados do ano anterior. O Carbon é uma plataforma que fica aberta a todo momento, a cidade pode relatar quando ela quiser. Pode relatar de maneira incremental, então a cada ação nova que é realizada na cidade, ou pode relatar uma vez ao ano, por exemplo. As abas que a gente mantém de relatoria no Carbon são essas de informações gerais, comprometimentos, compromissos, performance, que é a aba sobre inventário de gases de efeito estufa e ações, e finalmente a aba do TAP. Eu acho que as cidades daqui também todas apresentaram projetos ao TAP. O TAP usa o Carbon como plataforma para apresentação de projetos também. Na primeira aba de informações, então, a cidade reporta informações básicas sobre sua área, seu contexto local. E é nessa aba que a cidade indica, por meio do cheque nessa caixinha, que ela é comprometida com o Compacto de Prefeitos. E com isso, os dados que estão sendo relatados são considerados para todos os relatórios do Compacto de Prefeitos e para verificação do cumprimento dos critérios. Na segunda aba de informação, a gente entra em mais detalhes sobre o contexto local, em termos de
de adaptação e resiliência, e essa é a cara da relatoria dos riscos climáticos aos quais a cidade está exposta. Então, são caixas com opções que a cidade deve marcar ou não, de acordo com aquilo que os gestores entendem que a cidade está experimentando ou antecipa experimentar no futuro. Na aba de compromissos, as cidades podem reportar o seu compromisso em termos de redução de emissões em relação a um cenário tendencial ou redução de emissões em critérios absolutos, ou seja, reduzir em relação ao ano base uma porcentagem, ou reduzir em relação ao ano base uma porcentagem relativa a um cenário tendencial de crescimento de emissões, ou ela pode reportar aqui também compromissos relativos à eficiência energética e ao share de energias renováveis na sua matriz energética. Na aba de performance, a cidade reporta o seu inventário de emissões de gases de efeito estufa. Ela pode reportar o seu inventário para o governo, ou seja, para as operações governamentais, e pode reportar o seu inventário no nível da comunidade, que é o inventário no padrão do GPC. A relatoria segue o mesmo padrão da relatoria que é obrigatória para o GPC, então a cidade que tem o seu inventário simplesmente reproduz essas informações na plataforma. E finalmente a aba de ações, que não está colocada aqui porque não é uma aba obrigatória para as cidades que estão participando do compacto de prefeitos, ela permite à cidade que reporte todas as ações que elas estão fazendo para reduzir suas emissões e se adaptar às mudanças climáticas. Essa relatoria é aberta, a cidade relata ação a ação, pode relatar, por exemplo, um plano de ação ou, por exemplo, um plano de mobilidade, uma nova linha de BRT que está sendo construída na cidade. E na relatoria de ação, a cidade também pode reportar ações que já estão em andamento, ações que já foram completadas ou ações que ainda estão à espera de financiamento para que elas sejam feitas. Tem campos específicos que a cidade pode preencher para indicar cada uma dessas alternativas. Então, esses são os critérios básicos para a relatoria. O calendário que a gente tem até o final desse ano, a gente já passou por muitas dessas fases. Os principais momentos em que as cidades se juntaram ao compacto de prefeitos, as cidades da América Latina em especial, aconteceram em Buenos Aires, em março desse ano, no Fórum de Prefeitos Latino-Americanos promovido pela C40, e no Congresso Mundial do ICLEI, que aconteceu em Seul, em abril desse ano, no qual o Carbon também foi anunciado como plataforma de relatoria, foi aberto para relatoria às cidades que participam do compacto. E a gente espera, no contexto brasileiro especificamente, para as cidades que ainda não se comprometeram, o prefeito Márcio Lacerda, na qualidade de presidente da Frente Nacional de Prefeitos, está apoiando a disseminação do compacto de prefeitos entre os prefeitos da frente e vai promover uma cerimônia de anúncio de novos compromissos na cidade de Belo Horizonte, num evento que acontecerá nos dias 17 e 18 de novembro. É um evento sobre planejamento urbano e mudanças climáticas, que também conta com o apoio do ICLEI. Eu tenho aqui uma pergunta do Renato Raposo, se essa apresentação vai estar disponível para download. Respondendo à pergunta, a gente está gravando esse webinar, ele vai ser disponibilizado pelo YouTube, para qualquer momento, quem tiver interesse em acessar a apresentação, rever a apresentação, algum slide específico, isso vai estar disponível. Mas também, bilateralmente, se vocês tiverem interesse em ter a apresentação, nós podemos enviar por e-mail, basta nos enviar uma solicitação por e-mail que a gente encaminha. E, finalmente, na COP21, a gente vai ter, durante o evento que vai ser promovido pela Prefeitura de Paris e pelo Michael Bloomberg, como enviado especial das Nações Unidas para Cidades e Clima, um grande anúncio do compacto de prefeitos, com relação às cidades que aderiram ao compacto e às cidades que apresentaram a sua conformidade completa com o compacto nesse ano.
Isso vai acontecer na manhã do dia 4 de dezembro. Como apoio ao Compacto de Prefeitos, o Compacto tem o seu site, que tem todas essas informações. A gente tem as ferramentas de medição e de planejamento. Eu apresentei aqui o GPC, por exemplo, o ClearPath, mas as redes também mantêm as suas plataformas, as suas ferramentas à disposição das cidades. Então, no caso do ICLEI, a gente tem, além dessas ferramentas, por exemplo, a metodologia do GCC, do Green Climate Cities, que está sendo adotada, por exemplo, por Fortaleza, por meio do projeto de estratégias de desenvolvimento urbano de baixo carbono, que sugerem alguns passos adicionais para a realização desses processos, que entram mais em detalhes sobre como passar pelo processo de elaboração de um inventário, da realização de uma política de mudanças climáticas, de um plano de ação, por exemplo, com a criação de um grupo de trabalho intersecretarial, de um fórum ou um comitê de mudanças climáticas que reúna atores externos à prefeitura. Então, é uma metodologia que dá um passo a passo para as cidades. Em cada parte desse processo, a gente mantém algumas ferramentas disponíveis para cidades em formato de apresentação ou de diretrizes, por exemplo, uma lista longa de opções que as cidades têm para reduzir suas emissões. Isso fica à disposição das cidades que fazem parte da rede. E por meio do compacto, como eu disse, a gente tem a possibilidade de oferecer apoio técnico às cidades que se comprometeram. Isso vai acontecer por meio de uma seleção ano a ano, dependendo do orçamento que a gente conseguir para o compacto naquele ano, e normalmente esse apoio técnico vai ser oferecido para as cidades que estão mais próximas de atingir o cumprimento, a conformidade com os critérios do compacto. Mas a gente espera que, trazendo um número maior de cidades e mostrando que elas têm a possibilidade de cumprir esses critérios, a gente consiga alavancar ano a ano mais e mais recursos para apoiar do ponto de vista técnico essas cidades. Então, bilateralmente, a gente está preparando como ICLEI um survey, uma pesquisa para levantar as lacunas que são identificadas por cada uma das cidades, nas quais elas precisam de apoio, mas a qualquer momento vocês também podem nos procurar para informar essas lacunas que vocês encontram, e a gente vai trabalhar para tentar suprir isso das maneiras possíveis, de acordo com os recursos que estiverem disponíveis, mas também para o nosso planejamento de longo prazo dentro do compacto. Eu tenho aqui uma pergunta do César, que é sobre qual é a diferença entre o ClearPath e o HIT Plus. O HIT Plus também é uma ferramenta, um software para inventários. Na verdade, eles têm a mesma função, não são funções diferentes, mas a gente estava tendo alguns problemas técnicos com o HIT Plus na implementação no contexto brasileiro, que eram problemas da plataforma mesmo. Então, a gente tem tentado avançar na solução desses problemas, mas enquanto isso, o ICLEI Estados Unidos já estava trabalhando com o ClearPath, com essa ferramenta de software, e eles conseguiram financiamento para melhorar ainda mais o ClearPath e levá-lo para uma escala global, então adaptar para diversos contextos nacionais. A gente fez um teste com o ClearPath, foi apresentado internamente à equipe, porque ele ainda não está disponível, como eu disse, em português, e a gente achou que ele é muito mais amigável, na verdade, para as cidades. Por isso a gente está agora promovendo o ClearPath em detrimento do HIT. Mas o HIT também está disponível, e o HIT sim já está disponível em português e já está disponível com os fatores de emissão do contexto brasileiro. Então, qualquer dessas ferramentas está à disposição das cidades. A gente está sugerindo o ClearPath no longo prazo por essa característica de ser uma ferramenta que a gente entende que é mais amigável para a cidade trabalhar, principalmente nos cenários. Os cenários no ClearPath, a cidade consegue, ação a ação, relatar ou colocar nesse software,
e a cada ação fazer uma medição de quanto aquela ação tem potencial de reduzir. Então, para a realização dos cenários, a cidade consegue fazer, brincar um pouco com a ferramenta, no sentido de selecionar ações que ela queira fazer para cada um dos cenários de ambição no contexto da cidade. Então, um cenário mais conservador, com ações que sejam só já factíveis nesse momento e que sejam sem custo ou de custo negativo, como, por exemplo, ações de eficiência energética, e ela pode trabalhar em cenários mais ambiciosos, enfim, que requeram maiores investimentos. O ClearPath terá suporte à emissão de poluentes também? Eu creio que sim, César, porque isso faz parte do processo interno como o ICLEI tem trabalhado, mas eu preciso confirmar essa informação. Se eu puder responder por e-mail em seguida, eu me sinto mais segura, porque a gente teve uma apresentação da plataforma, mas eu não tenho certeza sobre esse ponto especificamente. Eu posso responder em seguida por e-mail. No caso do Recife, então tem mais uma pergunta aqui, que fez o inventário pelo RIT, é possível exportar os dados? É claro, é possível sim exportar esses dados, assim que a plataforma estiver disponível. Mas o Recife pode continuar a usar o RIT, enquanto a plataforma não está disponível em português, enquanto o software não está disponível em português. Mas é possível sim. Inclusive, do RIT é possível exportar os dados diretamente para o Carbon, que eu não sei se foi isso que Recife fez, mas tem um link entre as duas plataformas que permite a exportação automática desses dados. O Igor de Fortaleza pede, então, o endereço eletrônico do site do Compacto de Prefeitos. Eu tinha isso alguns slides atrás, deixa eu voltar aqui. Aqui no slide da carta. Só um momento. Aqui. Esse é o link, se vocês param no .org, então www.compactofmayors.org é o link para a plataforma do Compacto de Prefeitos. Eu acho que então era isso que eu tinha para apresentar como uma base geral do processo de conformidade com o compacto. Eu abro então para, se tiverem outras perguntas, se vocês quiserem fazer pelo chat ou abrir o microfone para falar diretamente as suas perguntas, está aberto. Alô? Sim. Fala nos acones tudo e tudo. Oi? Eu acho que foi um engano. O Renato está com o microfone aberto, mas eu acho que ele não está falando conosco. Imagina. Acho que eu vou aguardar mais um pouquinho para ver se tem mais alguma pergunta, mas de qualquer maneira, tanto eu quanto a Amanda no escritório do ICLEI, no Secretariado para a América do Sul, estamos à disposição se vocês tiverem qualquer dúvida a qualquer momento sobre o compacto e também para conversar sobre em que momento desse processo a cidade se encontra, quais são as lacunas que vocês enxergam, para a gente buscar traçar caminhos para suprir isso. Bem, eu acho que então, se não temos mais perguntas, a gente se mantém à disposição
de vocês a qualquer momento. Vocês podem entrar em contato com o escritório por e-mail ou por telefone. E a gente espera contar com vocês nesses próximos passos de cumprimento do compacto para que a gente possa mostrar a força das nossas cidades aqui no Brasil, especificamente na América do Sul. E eu também queria convidá-los a nos ajudar com a chamada a novas cidades a participarem do compacto de prefeitos. Então, como cidades que estão na vanguarda, que são líderes, em especial as cidades que estão em regiões metropolitanas ou as cidades que são capitais de estado, a gente pede um apoio especial também em trazer novas cidades para essa iniciativa e que vocês também possam servir como modelos para essas outras cidades que entrarão ao longo dos próximos anos nesse processo. Bem, eu agradeço mais uma vez a participação de todos e, novamente, no escritório do ICLEI para a América do Sul, eu e a Amanda estamos à disposição para ajudar vocês. Muito obrigada, Igor. Se vocês quiserem conversar conosco, eu sei que podemos falar em seguida sobre isso também. Muito obrigada e bom dia a todos.